Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui com a gente. Hoje, olha, temos um material incrível da Escola Kibel Missinai, do Moré André Claime Rosa. Vamos mergulhar fundo, sabe? Nos ensinamentos da Torá, do Zohar. E o tema central, é uma batalha espiritual que rola o tempo todo, né? Simbolizada por uma figura forte, a serpente, o dragão. Exatamente. É isso aí. Vamos, assim, investigar como essa sabedoria antiga, né, lê essas dinâmicas espirituais que estão aí moldando o nosso mundo. A gente vai ver a origem dessas forças, que a gente chama de negativas, as táticas dela para nos seduzir, e tem uma conexão, olha, surpreendente com a luta de Jacó, o Jacó, que bate até na nossa responsabilidade espiritual hoje. Parece que a gente vai levantar uns véus aqui. E a jornada começa lá na criação mesmo. Com uma coisa que parece pequena, né? Uma letra faltando numa palavra hebraica. Parece nada. Mas para o Zohar, uau! Isso abriu espaço para a escuridão. Ok, vamos desenrolar isso aí. O ponto de partida, então, é o quarto dia da criação. O Zohar pega a palavra hebraica para luminares, que é meiorot. O curioso, né, é que, segundo a tradição, ela foi escrita meio que faltando, sem a letra Vav. E aí o som muda para algo tipo Merut. O que tem de tão grande numa letra faltando? Aí que a gente entra na riqueza da interpretação cabalística, né? O Zohar não vê isso como, sei lá, um erro de cópia. É um código. Sem esse Vav, Mierot, que é luminares, vira Merot, que significa maldições. Essa escrita incompleta, vamos dizer assim, é interpretada como um sinal cósmico. Sinal de quê? De uma diminuição da luz original, especificamente a luz da Lua, que foi criada nesse dia, né, junto com o Sol. E essa redução de luz não foi só um detalhe no céu. Ela criou uma vulnerabilidade, sabe? Uma abertura na realidade. Uma abertura para quê exatamente? Porque o texto chama de espíritos impuros. Demônios, forças negativas. O Sitra Achar, né? O outro lado. Essa diminuição da luz deu a eles tipo uma permissão, um espaço para ganhar influência, até um certo domínio sobre o mundo material e sobre nós. Então, peraí. Quando a gente fala dessas forças, não é só metáfora para, sei lá, nossas más tendências. O Zohar vê como entidades mesmo, reais? De acordo com essa linha de pensamento, sim. São realidades espirituais que atuam e não são passivas, não. Elas buscam ativamente essas brechas, essas aberturas. O material até fala que elas gostam de lugares desolados, ruínas, desertos, sabe? Mas o ponto central é que elas buscam principalmente ressonância, fraquezas dentro da gente. Entendi. Elas procuram um ponto de entrada em nós. E como é que elas fazem essa infiltração? O material fala de uma figura específica, a tal da serpente torta. Isso soa bem sinistro. É uma imagem forte, né? Essa serpente torta simboliza uma força espiritual impura, que tem uma missão clara: tirar a gente do caminho do eterno, afastar da nossa essência espiritual. E a estratégia dela, olha, raramente é um ataque de frente. O método principal é a astúcia. É a sedução, o engano sutil. Ah, então não é aquele monstro óbvio, né? É algo mais disfarçado. Que tipo de sedução o material descreve, por exemplo? Exato, a sutileza é a chave. O texto dá uns exemplos bem práticos, que a gente até reconhece, sabe? Pensa num emprego. Nossa, paga super bem, dá status, conforto, mas exige tanto tempo, tanta energia, que fica impossível para a pessoa se dedicar ao estudo da Torá, à oração com foco, a outras práticas que alimentam a alma. Ou então, imagina um relacionamento que parece perfeito, charmoso, mas que aos poucos vai isolando a pessoa da comunidade espiritual dela, vai enfraquecendo os valores, esfriando a conexão com o divino. Essas seriam as tais propostas indecentes que o texto fala. Parecem ótimas por fora, mas têm um preço espiritual escondido, né? Precisamente. O lado negativo oferece algo que mexe com o nosso desejo, nosso ego, mas que lá no fundo desvia a gente do propósito maior. E ceder a essas tentações, segundo esses ensinamentos, olha, tem consequências diretas, palpáveis. E quais seriam essas consequências?
A visão cabalista que, quando a pessoa se contamina pelo pecado, que aqui significa, basicamente, se desconectar da fonte divina, seguir esses desvios, ela atrai essas influências impuras para perto dela, para sua própria esfera. Elas meio que aderem à alma, como o texto diz, sabe? E causam danos, desequilíbrios, que aparecem não só nesta vida, tipo sofrimento, confusão, mas que também têm implicações para o futuro da alma, no mundo vindouro. É quase como uma lei de atração espiritual, então. A pureza repele, a impureza atrai essas forças. Exatamente essa dinâmica. O esforço consciente para se purificar, o arrependimento, a techuvá, a busca pela retidão, funciona como um escudo. Essas forças não conseguem se agarrar, vamos dizer, numa alma que está ativamente se fortalecendo, se alinhando com a luz. Isso frustra o objetivo delas. Essa dinâmica de escudo e vulnerabilidade me faz pensar... O material até menciona uma advertência prática sobre sair sozinho à noite. Tem a ver com isso? Tem tudo a ver, sim. É um conselho que vem direto dessa compreensão. Os sábios, baseados nesses textos, alertam contra andar sozinho à noite, principalmente na lua nova. A lógica é que a escuridão física maior corresponde a uma densidade maior da escuridão espiritual. Nesses momentos, o espírito maligno, a serpente, teria mais liberdade, mais poder para agir, porque encontra menos resistência da luz manifesta. Fascinante essa ligação entre os ciclos cósmicos e a intensidade da batalha espiritual. E falando em batalha intensa na escuridão, o material liga tudo isso com a famosa história da luta de Yaakov com um anjo, né? Aquela que durou a noite toda. Foi bem mais que briga física, certo? Com certeza. A tradição judaica identifica esse homem misterioso que lutou com Jacó como o anjo protetor de Esav, Esaú, seu irmão. O arquétipo de uma força oposta, né? E o fato da luta acontecer a noite inteira, especificamente até o amanhecer, isso é cheio de significado. Por quê? Porque esse período da meia-noite até a aurora é justamente quando a tradição diz que os estudantes mais devotos da Torá se levantam para estudar, para se conectar com a sabedoria divina na quietude da noite. Que sincronicidade. Quer dizer, Yaakov está lá, lutando contra o anjo de Esav justamente na hora em que ele mesmo ou outros deveriam estar imersos no estudo que combate essas forças. Exatamente. É como se Yaakov estivesse travando ali, em nome de todos, a batalha espiritual primordial que acontece nesse horário tão crítico. E tem um detalhe sobre a poeira que levantou durante a luta. Sim, o texto fala de Avak, poeira normal. O Zohar vai muito mais fundo. Não seria poeira física, mas um tipo de pó estéril, o resíduo de um fogo espiritual que o anjo de Esav tentou usar contra Yaakov. A intenção desse fogo, dessa poeira, não era sujar a roupa, não. Era ativar dinim, julgamentos divinos rigorosos contra Yaakov, para enfraquecer ele espiritualmente e vencer naquele confronto cósmico. Um fogo espiritual que gera poeira de julgamento. Nossa, e aqui a coisa fica muito interessante, porque o material diz que essa luta não é só história antiga, como ela se conecta com a gente hoje. Aí que tá a ponte crucial. A implicação profunda, segundo essa leitura do Zohar, é que a luta de Yaakov não foi um evento isolado lá no passado. Ela se repete, simbolicamente, toda noite, em cada um de nós. Aqueles que têm a responsabilidade ou a oportunidade de levantar de madrugada para estudar a Torá, para ser a voz de Yaakov, mas não fazem isso, seja por preguiça, por sono ou até por estudar de forma mecânica, sem a concentração, sem o preparo espiritual certo. Essas pessoas estariam, metaforicamente falando, perdendo essa batalha diária. Exatamente. É como se estivessem subindo no ringue dormindo, usando a expressão do Moré André, interpretando o Zohar. Estariam sendo golpeadas pelas forças que o anjo de Esav representa sem nem perceber, perdendo a chance de fortalecer a si mesmas e ao mundo através da conexão com a Torá nesse momento tão potente. Subindo no ringue, dormindo. É uma imagem muito forte. E meio perturbadora, né? Mostra uma passividade diante de uma luta que está rolando. E essa luta só acaba com a luz do dia. Fim. A luta só terminou ao amanhecer. A aurora simboliza o fim desse domínio temporário da escuridão, o retorno da luz.
É nesse momento que o poder do anjo de Esav, dessa força negativa, diminui muito. Ele precisa recuar. E é aí, um pouco antes de recuar, que rola o famoso toque na coxa de Yaakov, né? O que isso significa nesse contexto todo? Correto. Vendo que não ia conseguir derrotar Yaakov completamente durante a noite, o anjo, antes de ir embora, dá um golpe concentrado. Ele toca na juntura da coxa de Yaakov, o Kafir Erro, afetando o nervo ciático, fazendo ele mancar. Mas a interpretação do Zohar vai bem além do dano físico. O texto associa essa parte do corpo também à força de procriação, à continuidade, sabe? Então o toque teve um impacto além do físico imediato. Um impacto profundo, duradouro. O Zohar ensina que esse toque não enfraqueceu só Yaakov fisicamente. Teve uma ressonância espiritual que afetou de um jeito sutil a força profética de todos os descendentes dele, os futuros profetas de Israel. Seria tipo uma vulnerabilidade herdada, entende? A única exceção notável a essa fraqueza seria Morei Rabeno, Moisés. A conexão dele era de outra natureza. Caramba, um único toque com consequências que atravessam gerações. Isso é impressionante. E se até os profetas puderam ser enfraquecidos assim, o material nos leva para um ponto ainda mais chocante, eu diria. Descrito como um segredo terrível do Zohar. A própria Torá pode ser enfraquecida a cada geração. Mas como? A Torá não é eterna, imutável? A Torá, na essência divina dela, é eterna, sim. Mas a manifestação da força dela, da luz dela no mundo, segundo o Zohar, depende de certas condições. E aqui a gente chega numa conexão surpreendente, talvez até desconcertante. O Zohar ensina que a força da Torá numa geração está intrinsecamente ligada ao bem-estar material daqueles que dedicam a vida a estudá-la e ensiná-la. Os Talmidei Chachamim, os sábios. Peraí, como assim? A força da Torá depende de apoio financeiro para os estudiosos? Como funciona essa lógica? Parece quase materialista demais para algo tão espiritual. Em práticas, quando os guardiões do conhecimento da Torá, aqueles que personificam a Torá com seu estudo, seu ensino, quando eles estão numa situação de fraqueza financeira, o texto usa uma imagem forte. Eles não têm pernas para se sustentar. Ou seja, estão debilitados na capacidade de agir, de se manter no mundo material. Isso não prejudica só eles, individualmente. E isso, de alguma forma, fortalece o outro lado, o lado negativo. Como? Exatamente. Esse é o ponto crucial e chocante do Zohar. Ao negligenciar o apoio material que é devido aos sábios e estudantes da Torá, a comunidade não está só sendo omissa. Ela está, na verdade, dando força para as forças negativas. A imagem usada é poderosa. A comunidade estaria, sem perceber, fornecendo apoios e pernas para a serpente, o símbolo do Sitra Achra, do mal conseguir se levantar, se fortalecer e ter mais influência no mundo. Uau! Nossa! Então, não apoiar o bem ativamente vira uma forma de fortalecer o mal. É uma inversão de responsabilidade. Tremenda. É uma perspectiva que coloca uma carga enorme na responsabilidade coletiva, sim. E não é uma ideia solta, sabe? O Zohar conecta isso direto com uma passagem do profeta Malaquias. O profeta pergunta em nome de Deus: pode um homem roubar a Deus? E a resposta divina que ele traz é: sim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas contribuições terumot. O Zohar pega essa ideia de roubar a Deus e aplica especificamente a isso: reter o apoio financeiro que deveria sustentar quem mantém a Torá viva. Então, segurar o dízimo, as terumot ou outras formas de contribuição que deveriam ir para o sustento dos estudiosos. É interpretado nesses ensinamentos como algo de gravidade cósmica. Não é só uma questão de caridade, de gestão financeira. É visto como um ato de transferir poder para o reino pecaminoso. Como fortalecer as mãos de Esav. A ideia central é que existe um equilíbrio dinâmico. A voz de Yaakov, que simboliza o estudo da Torá, a oração, a prática espiritual, é o que neutraliza, o que restringe o poder das mãos de Esav, que simbolizam a força bruta, o materialismo sem freio, o caos, a influência do Sitra Achra. E quando essa voz de Yaakov fica fraca porque seus portadores estão sem sustento?
O equilíbrio vira. O mundo perde sua principal defesa espiritual, sua fonte de mérito, de proteção, e fica mais vulnerável à influência negativa, ao caos, aos julgamentos. A força de Esav ganha espaço. Que jornada profunda a gente fez por esses conceitos, hein? Recapitulando um pouco, então, vimos que, segundo essa leitura do Zohar, tem uma batalha espiritual rolando o tempo todo, né? Personificada pela serpente, que age mais na sedução sutil do que na força. Vimos a importância vital da pureza pessoal, da vigilância espiritual, que está espelhada lá na luta noturna de Yaakov e na prática essencial do estudo da Torá de madrugada, como um combate ativo mesmo. Exato. E chegamos a essa conexão surpreendente e muito prática. A responsabilidade da comunidade em sustentar materialmente seus sábios, seus estudiosos. E o Zohar não coloca isso como a filantropia, mas como um fator decisivo para o equilíbrio espiritual do mundo, para fortalecer a voz de Jacó e impedir que as mãos de Esav dominem. Negligenciar esse apoio seria, paradoxalmente, dar pernas para a serpente. Realmente deixa muito para a gente pensar sobre a nossa interconexão. Não é só sobre nossas ações ou omissões individuais, pecado ou virtude, mas como a estrutura de apoio coletivo ou a falta dela pode impactar o cenário espiritual de um jeito que a gente nem imagina. Sem dúvida. E essa análise vinda de textos tão antigos, mas com uma psicologia tão afiada, né? Ela nos convida a uma reflexão final, que talvez vá além do contexto específico do apoio aos eruditos. Se a omissão em sustentar os guardiões do conhecimento pode simbolicamente fortalecer a serpente, que outras negligências ou escolhas aparentemente pequenas no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, podem estar, sem a gente ter consciência, alimentando sombras, dando força para aquelas dinâmicas negativas que, na verdade, a gente queria desesperadamente ver diminuir. Fica a reflexão, né? Onde será que a gente está, talvez sem querer, fornecendo pernas para aquilo que nos prejudica?